No agachamento pêndulo, primeiro posicione seus pés atentamente, de forma que consiga realizar uma amplitude máxima, mantendo as curvaturas da coluna. Para isso, precisa ajustar os pés para cima ou para baixo na plataforma. Procure sempre posicionar o mais abaixo possível. Ao realizar o movimento, mantenha o bracing armado, inspirando na descida e soltando o ar na subida. Mantenha a amplitude de movimento de forma que seu quadril fique bem apoiado no banco e mantendo a curvatura normal da coluna lombar. Cuide também em manter o alinhamento mecânico, mantendo os joelhos sempre apontando para o seu segundo dedo do pé. Então, para um bom agachamento, mantenha levemente mais afastado, com uma rotação da ponta do pé para fora, para conseguir realizar com mais amplitude. Mas podem ser aplicadas variações também, com uma base mais paralela, ou, se a plataforma permitir, com uma base ainda mais afastada. Yeah.